A mais importante de todas, essa é a matéria que mais cai para direito eleitoral. Eu fiz um levantamento a respeito de quais questões que mais caem de direito eleitoral para o concurso do TRE. A gente sabe que o concurso do TSE unificado está se aproximando, temos um edital previsto para o início do ano que vem, primeiro semestre do ano que vem, então prova possivelmente deve acontecer lá para maio, abril ou maio, então já está relativamente próximo e está em um momento excelente para você começar a se preparar. Para quem já está encaminhando aqui, vai servir muito o conteúdo de hoje, porque eu vou falar quais são as matérias que mais têm tendência de cair para direito eleitoral, quais são os assuntos mais importantes para você focar. E também é importante para quem está começando agora, porque você vai saber no que focar principalmente. Eu vou levar em consideração aqui os concursos desde lá de 2010, são concursos antigos, mas que, obviamente, têm sim uma influência no futuro concurso do TSE unificado. Então vamos ter muita atenção. Quando a gente pega para entender o que deve vir em um futuro edital, mais ou menos ter uma perspectiva aqui, ter uma ideia do que vai acontecer no futuro, a gente precisa, obviamente, entender o que aconteceu no passado. É claro que não necessariamente isso vai se repetir, mas isso vai nos ajudar a entender melhor qual é a maior possibilidade do que deve cair. Então vamos direto aqui para eu poder te explicar, né? Quando você abrir o edital, os editais antigos, você vai ver que eles estão dividindo lá por leis. Então, Código Eleitoral, que é uma lei, lei das eleições, lei dos partidos políticos, você vai encontrar lá a lei das inelegibilidades, você vai encontrar aqui uma resolução também, enfim, você vai ter diversas normas. E aí é importante você entender que quando você estiver estudando, não necessariamente estudar por meio de leis vai te ajudar mais no concurso. E aí eu quero exemplificar aqui utilizando o Código Eleitoral. O Código Eleitoral vai ter diversas disposições ali que já foram revogadas, já não estão mais em vigência em razão da Constituição Federal de 1988. Isso acaba gerando um certo problema, mas é um problema facilmente contornável. Se você estudar diretamente pela legislação, você vai ter um problema, tá? Então, o ideal é que você assuma um conteúdo, um cursinho já, vou deixar aqui no card depois o meu curso para você poder conhecer. Além disso, também é importante que você foque nesses conteúdos e na resolução de questões, tanto inéditas quanto questões que já foram formuladas. A respeito dessas questões que já foram formuladas, eu preciso te dizer, então, que elas são formuladas de acordo com os conteúdos que são tratados nas leis. Vou dar um outro exemplo aqui. Lá no Código Eleitoral, a gente vai ter diversas disposições, por exemplo, sobre direito político, mas a gente vai ter também, por exemplo, algumas disposições sobre votação manual. Tá? Então perceba que são coisas muito distintas, muito diferentes, mas eles estão no mesmo código. E aí, quando a gente estuda, normalmente a gente estuda dividido pela temática e não pela lei em si, justamente para dar um certo sentido para o que você está estudando. Vou dar um outro exemplo, lei das inelegibilidades. Quando você estuda a lei das inelegibilidades, lei complementar 64 de 1990, você vai encontrar diversas disposições tratando a respeito de prazos de inelegibilidade, também prazos de desincompatibilização, que estão, lógico, na mesma temática das inelegibilidades. Só que na mesma lei, você também vai observar aqui uma questão relacionada a procedimento de ação de impugnação de registro de candidatura, que já não está diretamente relacionado aqui à lei complementar, e nós temos também procedimentos relativos à representação e AIGE, que é a ação de investigação judicial eleitoral, que são duas ações muito importantes. Então aqui nós temos procedimento de três ações, né? Representações, AIGE e AIRC. Tá? São três que você vai encontrar na lei de inelegibilidades que não necessariamente tem diretamente a ver com as inelegibilidades em si. Tá? Então é muito importante você ter isso em mente, que o estudo por temáticas é muito mais valioso do que o estudo por legislação realmente de lei seca. Principalmente por conta da questão da revogação, mas também por conta da questão da sistemática. Você vai se confundir, você vai ler um pouco sobre um assunto, um pouco sobre outro assunto, daqui a pouco você criou uma salada mista na sua cabeça. Sobre o percentual de questões, vamos lá, direto aqui para o assunto, então, né? Nós temos, gente, como ranking, eu vou criar um ranking aqui, a mais importante de todas. Essa é a matéria que mais cai para direito eleitoral. Gente, lei das inelegibilidades. Eu sei que eu estou falando sobre temática. Se falarmos sobre temática, condições de elegibilidade e causas de inelegibilidade é a matéria que mais
cai no concurso do TRE, tá? Isso não só cai, isso despenca. Quando a gente pega um âmbito de 160 questões, mais ou menos, que foram aplicadas nos últimos anos, aí, nos últimos 12, 13 anos, nós temos aqui que quase 18% das questões foram de condições de elegibilidade e causas de inelegibilidade. E aí a lei de inelegibilidade ganha uma importância tão grande porque nós, além dessa parte das inelegibilidades, nós também vamos encontrar diversas questões a respeito de AIGE, a respeito de representação e a respeito de ação de impugnação de registro de candidatura. Olha a importância da lei da inelegibilidade. E aí eu quero trazer aqui um alerta para você e dizer também que você tem uma condição muito boa para estudar essa lei. Além de você poder estudar a legislação, além de ter o curso que eu já te ofereci, eu criei um conteúdo, pessoal, fantástico, extremamente barato que você vai poder abordar toda a legislação. Isso, além de questões comentadas, você vai ter toda a legislação lá também, trazendo para você tudo que você precisa estudar, tabelas de memorização também e espaço para anotações. Tá tudo lá. Você vai matar pelo menos 18% da sua prova, possivelmente, tá? A gente espera que as próximas provas sejam muito parecidas. Então, esse material eu vou deixar na descrição e vou deixar também aqui no card. É importantíssimo que você resolva todas essas questões. Em segundo lugar, obviamente que nós temos empatado, tá, gente? Empatado. Obviamente que nós temos o Código Eleitoral, e aí eu vou colocar Código Eleitoral aqui junto com a resolução que estiver vigente na época que trate a respeito de cadastro eleitoral, tá? Então, nesse caso, nós temos Código Eleitoral e resolução, que vão tratar sobre organização da Justiça Eleitoral, e aí eu já vou colocar aqui princípios também da Justiça Eleitoral, embora não esteja diretamente relacionado ao Código Eleitoral, mas vou falar sobre os princípios, vou falar sobre as fontes de direito eleitoral, é a parte inicial, mas claro, com aquele cuidado que eu falei com vocês sobre o Código Eleitoral, que não dá para ser levado ao pé da letra. A resolução vai resolver muito bem o seu problema sobre o Código Eleitoral. Então, sempre que tiver conflito entre os dois, tente memorizar que, se a questão te perguntar, de acordo com o Código Eleitoral, aí você responde de acordo, mas em geral, em regra, você não vai responder de acordo com o Código Eleitoral. Outra coisa importante é tratar também sobre o Ministério Público Eleitoral. Nós vemos que tem algumas questões sobre o Ministério Público Eleitoral, não são tantas questões assim, mas a organização da Justiça Eleitoral é o cerne do direito eleitoral, é uma matéria que cai muito também, despenca. E aí, para completar o nosso ranking, terceiro lugar, Lei das Eleições. Questões relacionadas à propaganda eleitoral, questões relacionadas à forma como as eleições são organizadas é uma matéria que cai demais. Também coisas relacionadas à prestação de contas nas campanhas, registro de candidaturas, são questões que caem também nos concursos públicos. Vou colocar aqui junto também as condutas que são vedadas aos agentes públicos. Também é uma matéria que está relacionada às eleições e é muito importante também para fins de prova. Em quarto e quinto lugar, agora temos partidos políticos, questões relacionadas a partidos políticos também cai bastante. E em quinto lugar, nós temos questões relacionadas às ações eleitorais. Como eu falei para vocês, ação de impugnação de registro de candidatura, AIGE, AIME, AIME cai bastante também. Então tome cuidado, as representações também nós vemos algumas questões relacionadas a elas. Tá? Então nós temos basicamente essas 5 matérias principais, então tome muito cuidado com elas. Quando você estiver estudando essas matérias, tome muito cuidado, preste bastante atenção e deixo novamente a recomendação ao meu curso. Lá você vai ter acesso a Direito Eleitoral, curso, Direito Administrativo, Direito Constitucional, Português, também Informática, são conteúdos completos para você poder ir bem na prova do TSE Unificado. Pode pesquisar no mercado, você vai achar no meu curso o melhor valor possível. Se você não achar o melhor valor possível, entre em contato comigo que eu vou fazer uma condição especial para você. Tá? E também é importante você entender que todo o conteúdo vai ser atualizado no momento em que o edital sair. Então você não precisa se preocupar, você tem 1 ano de acesso, tudo que for criado no canal, até lá você vai ter acesso, tudo bem? E é algo diferente daqui do YouTube, tá? É um conteúdo muito mais específico, muito mais profissional, numa plataforma incrível para você poder acessar. Qualquer dúvida também entre em contato, na descrição tem todos os links e nos cards também. Um grande abraço para você, espero que tenha sido útil. Deixa o seu like. Um grande abraço e até a próxima.